Aproveitar que os irmãos estão em pé e nós já vamos meditar na palavra de Deus, amém? Quem trouxe a Bíblia diz glória a Deus. Abra a Bíblia comigo, irmãos. É um texto bem, glória a Deus, conhecido pelos irmãos, mas a palavra de Deus, irmãos, ela é nova a cada manhã, amém? Lá no livro de Isaías, irmãos, capítulo 39, irmãos. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Pare nesse instante, reverência no lugar. Eu sinto que o meu Deus quer falar. Fique em silêncio e comece a orar, pois Deus em nosso meio quer falar. Deus tem uma palavra. Tá bonito, louva a Deus com a alma, aleluia. Deus tem uma palavra para você. Ele fala como quer, Ele usa quem quiser, Ele usa o homem ou a mulher. Pela Bíblia Ele fala através de uma criança. O importante é que o meu Deus quer falar. Peça a Ele para falar contigo. Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma palavra para você. Vamos ler a palavra de Deus, irmãos. No livro do profeta Isaías, no capítulo 39. Que bom, irmãos, rever os irmãos. Está conosco o cooperador Carlisson. Glória a Deus, tantos outros irmãos. E é uma alegria rever os irmãos, amém? Eu quero daqui a pouquinho, nós vamos destinar um tempo para orar, irmãos. Está aqui nas minhas mãos presbítero Nilson, pastor Neemias, para a glória de Deus, irmãos, a igreja que nós estamos contando com 117 membros para a glória de Deus, amém? E isso enche o nosso coração, irmãos, porque não apenas por contagem de números, mas são almas, irmãos, aleluia. Quando a família do diácono Naldo estiver aqui completa, irmãos, vocês observam que esses dois últimos bancos ali, ó, não é assim, pastor Neemias? É os dois últimos bancos, né, irmã Cátia? De um lado e do outro, irmãos. É só de filhos e nora para a glória de Deus, amém? E isso nos traz alegria, meus irmãos, porque é sinal que eu e minha casa, quem crê que a nossa família toda vai servir o Senhor. Isso nos traz alegria. Livro do profeta Isaías, capítulo 39, verso 2, a Bíblia diz assim... a parte final, irmãos, do capítulo 1 vai dizer assim, ó, 39, a parte final do primeiro versículo do capítulo 39 de Isaías. Porque tinha ouvido dizer que havia estado doente e que já havia... deixa eu repetir aqui, irmãos. Porque tinha ouvido dizer que havia estado doente e que já tinha convalescido. E Ezequias se alegrou com eles e lhe mostrou a casa do seu tesouro, a prata e o ouro, especiarias e os melhores ungüentos, e toda a sua casa de armas, e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve em sua casa, nem em todo o seu domínio que Ezequias não lhe mostrasse. Aleluia, Jesus. Levanta a mão para os céus, irmãos. Senhor Jesus, há segredos, Senhor Jesus, que deve ser mantido, Senhor.
Há segredos, meu Deus amado, que não devemos mostrar, Senhor da glória. Pedimos ao Senhor, no nome de Jesus Cristo, que fale conosco através da tua santa e preciosa palavra. Ó Deus, os irmãos vieram nessa noite para ouvir a tua preciosa palavra. Alcança os irmãos de casa, alcança os visitantes, Senhor. Alcance, Espírito Santo, para a glória do teu santo eterno e bendito nome, no nome de Jesus Cristo. Amém. Pode assentar, irmãos, e aplaudir Jesus com as palmas, dando glória a Deus, bem alegre. Glória a Deus. Irmãos, a Bíblia Sagrada, glória a Deus, às vezes nós observamos no vocabulário das nossas crianças. Há crianças aqui, por ser amante da palavra de Deus, falam assim, palavras difíceis, né? Enfim, isso traz, irmãos, um ensinamento para a igreja muito grande. A gente observa, mesmo talvez, glória a Deus, o evangelho, ele é para pessoas assim, glória a Deus, sábia, mas é para pessoas simples também. E, contudo, a palavra de Deus, irmãos, é algo tão lindo da parte do Senhor, que quanto mais nós lemos a palavra do Senhor, nós aprendemos com a palavra do Senhor, nós vamos, enfim, à luz da Bíblia Sagrada, aprendendo. E eu confesso, os irmãos, quando eu li essa palavra aqui, para mim, parece ser um palavrão, viu, irmãos? Convalescido. Eu pensei assim, meu Deus, o que é que a Bíblia está falando aqui? É envelhecido? Mas não tem nada a ver, né? Convalescido, a Bíblia está falando aqui, um sinônimo de melhorado, arribado, né? Ou seja, desenfermado. Aquela região ali do sul, meus irmãos, quando a gente fala assim do Rio Grande do Sul, quando uma pessoa está doente, eles usam um ditado ali, que eu vou dar um exemplo, ó, fulano está abaixado. Quem já ouviu, irmãos, esse ditado? E assim, quando fala-se, talvez assim, ó, a pessoa está internado, aí que piorou, meus irmãos, dependendo da região. Quando usa esse termo aqui, internado, tem regiões do sul que está falando que a pessoa morreu de fato. E aqui a Bíblia está falando que Ezequias havia o quê? Melhorado da sua situação. É justamente esta palavra aqui. Ele havia estado doente e agora havia convalescido, né? Ou seja, melhorado, arribado, desenfermado. Mas, irmãos, esse texto aqui falou muito ao meu coração e eu quero aqui me ater aqui em simples palavra, mas eu gostaria muito que você recebesse com a alma a palavra de Deus, porque o ministério de Ezequias, irmãos, foi um ministério assim, logo no início, muito bonito. A Bíblia vai mostrar, irmãos, que ele começou a reinar ali, literalmente assumindo a monarquia sozinho. Um rei muito jovem, ele começou ali com seus 25 anos. E os cronistas, irmãos, vai contar assim, bem detalhado, a história desse Ezequias. Abra a Bíblia comigo lá no livro de 2 Crônicas, irmãos. 2 Crônicas, glórias a Deus. A Bíblia vai mostrar aqui, desde o versículo de número 1, vai falar aqui a idade do Ezequias, quando ele começou a reinar. A Bíblia vai mostrar que ele veio de uma linhagem a qual seu pai não tinha bons exemplos. A Bíblia fala que esse Ezequias, ele era filho de Acás. E Acás, irmãos, tudo que é ruim, tudo que não presta, tudo que é desagradável aos olhos do Senhor, aquele homem, ele foi o utensílio nas mãos do diabo. Essa é a realidade. A Bíblia vai mostrar aqui o que Acás fez, irmãos. Ele pegou os utensílios sagrados, né, que era da casa do Senhor, quebrou tudo, colocou em pedaços. E como se não bastasse, diz a Bíblia Sagrada, que ele fechou as portas da casa de Deus. Já pensou? Que situação, meus irmãos. Quebrou o templo, irmãos, colocou aquilo que é de ruim, o que ele pôde fazer de mal, a Bíblia Sagrada vai mostrar, meus irmãos, que ele fez. Quando você volta em 2 Crônicas 28, versículo de número 1,
o pai de Ezequias. Tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar, 16 anos reinou em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Antes andou nos caminhos dos reis de Israel. Além disso, fez imagens fundidas, a Balins. Capítulo 28, verso 5. Por isso o Senhor, seu Deus, o entregou na mão do rei dos sírios, os quais o feriram e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos que trouxeram a Damasco. Também foi entregue à mão do rei de Israel, o qual lhe infligiu grande derrota. Depois, irmãos, os irmãos com o tempo foram observar aqui a conduta de Acás, irmãos, lá no livro de Reis, vocês vão notar coisas perversas, coisas que não agradam ao Senhor. Mas, contudo, agora, para nós ganharmos tempo, nós vamos falar do filho, Glória a Deus. No capítulo 28 ainda, verso 24, olha o que diz a Bíblia Sagrada. E ajuntou Acás os utensílios da casa de Deus e fez o que? Em pedaços. Os utensílios da casa de Deus, fechou as portas da casa do Senhor e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. No versículo 27 a Bíblia diz assim: e dormiu Acás com seus pais, o sepultaram na cidade em Jerusalém, porém não o puseram no sepulcro dos reis de Israel, e Ezequias seu filho reinou em seu lugar. Eu quero, em poucas palavras, irmãos, mostrar para os irmãos como que o rei Ezequias, ele começou bem o seu reinado, porque embora sendo um rei novo, diz a Bíblia agora que ele está com seus 25 anos, quando ele começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Era o nome da sua mãe Abia, filho de Zacarias. Versículo 2. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. Eu vejo esse Ezequias aqui, meus irmãos, no seu primeiro ano de reinado, diz a Bíblia, ele vai fazer o seguinte: olha, nós vamos abrir as portas da casa do Senhor. Se o meu pai fechou as portas, nós vamos fazer o contrário, nós vamos abrir as portas. Eu vejo um rei, meus irmãos, a Bíblia vai falar no capítulo 29 de 2 Crônicas, versículo 7, ele vai falar assim, também fechar as portas no alpendre, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso. Eu vejo Ezequias agora, cheio de Deus, olhando, irmãos, a situação da casa de Deus e falando assim: olha, no primeiro ano do meu reinado, eu preciso fazer algo para a obra de Deus, eu preciso fazer algo para o Senhor. E diz a Bíblia que ele abre a porta do templo, diz a Bíblia que ele repara a casa do Senhor, diz a Bíblia que ele levanta o sacerdote, coloca a música novamente no culto e vai falar assim: nós vamos propor nesse lugar honrar a Deus, nós vamos propor nesse lugar servir a Deus de verdade, nós vamos propor no nosso coração fazer o que Deus agrada. Será que Deus não vai agradar de uma pessoa assim, meus irmãos? Tem dia que nós não chegamos a esse sentimento: meu Deus, o que eu posso melhorar na sua presença? O que eu posso fazer de bom para o Senhor? O que eu posso fazer a ponto de agradar ao Senhor? Olha, cooperador Tiago, no capítulo 29 de 2 Crônicas, verso 15, olha que coisa linda. Eu vejo aqui, presbítero Nilson, esse mesmo rei falando assim: nós vamos agora purificar esse templo. E para nós purificar o templo, nós temos que lembrar dos levitas, nós temos que lembrar do sacerdote, nós temos que lembrar que a casa de Deus tem pessoas específicas, separadas por Deus, para cuidar de cada detalhe. Capítulo 29 de 2 Crônicas, versículo 12, a Bíblia diz assim: e ajuntaram os seus irmãos, e santificaram, e vieram conforme ao mandato do rei, pelas palavras do Senhor, para fazer o quê? Para purificar a casa do Senhor. E os sacerdotes entraram na casa do Senhor para purificar, tirar para fora do pátio da casa do Senhor toda a imundícia que acharam no templo do Senhor. E os levitas o tomaram para levarem para fora ao ribeiro de
Cedron. Começaram, pois, a santificar no primeiro dia, no primeiro mês, e ao 8º dia do mês vieram ao alpendre do Senhor para santificar a casa do Senhor. Então, irmãos, eu creio, meus irmãos, que Deus pode despertar em nós, meus irmãos. Hoje esse templo, esta casa, está falando da minha vida, está falando da sua vida, e nós temos na nossa mão a Bíblia Sagrada para consultar, aleluia, a luz da santa palavra de Deus, e aos poucos falando com Deus: Senhor, limpa esta casa, limpa o meu coração, acende a luz da minha alma, acende a luz dos meus olhos, para que a tua presença se agrade da minha vida diante do Senhor. Aleluia. Quem quer propor melhorar diante do Senhor? Quem sente que nós precisamos melhorar? Quem sente que Deus precisa fazer algo em nossa vida, começando desse templo? Aleluia, Jesus. Santo é o Senhor dos exércitos. E é interessante, irmãos, que esse rei, ele está tão decidido a fazer o que é reto, que no 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 10, olha aqui o que Ezequias vai dizer. Agora tem me vindo ao coração, aleluia, que façamos uma aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Agora, filhos meus, nós não vamos ser o quê? Negligentes. O que é negligente, irmãos? Negligente é uma pessoa desleixada, descuidada. E ele vai falar assim: olha, os nossos pais negligenciaram a casa do Senhor, e isso não foi bom para eles, não. Eles sofreram dano. O reino que negligenciou os mandamentos, as ordens estabelecidas pelo Senhor, eles até aprontaram na casa de Deus, mas a sentença veio imediata. Mas se nós fazermos o que Deus está propondo no nosso coração, nós vamos limpar esta casa, nós vamos edificar esse templo, nós vamos colocar os obreiros no seu devido lugar, os sacerdotes no seu devido lugar, os músicos no seu devido lugar, e nós vamos clamar ao Senhor de coração. Aleluia! Será que Deus agrada dessa reforma? Será que Deus agrada desse cuidado? Aleluia! Você crê que é noite de nós voltar para nossa casa? Senhor, eu vou melhorar esta casa. Senhor, eu vou melhorar minha vida diante da sua presença. Eu vou melhorar diante do teu altar. Eu vou melhorar diante do santuário. Eu vou melhorar porque eu creio que alguma coisa o Senhor vai fazer. Irmãos, eu quero ser breve, mas esse rei começou tão bem, meus irmãos, reparando o templo, chamando os músicos. Olha, Israel, vocês não estão com saudade, não, daqueles cultos que o sacerdote estava no altar pregando a palavra? Vocês não estão com saudade, não? Aqueles cultos que as irmãs louvam a Deus e a glória de Deus enche a casa. Você não está com saudade, não, aleluia, do barulho de línguas estranhas. Você não está com saudade, não, da claridade do Espírito Santo tomando o ambiente da saudade, irmãos. E oxalá Deus trazer essa alegria para nós aqui nessa noite. Oxalá Deus visitar esse templo aqui hoje. Esse templo chama o coração do pastor. Esse templo chama seu coração. Deus pode acender esse interruptor da sua alma, trazer claridade, santificar a nossa vida e abençoar-nos segundo a sua palavra. Olha, irmãos, foi muito lindo o trabalho desse homem de Deus. Mas chega um dado momento, o tempo passa, ele vai vendo a glória, Deus dando vitória, Deus abençoando. Mas esse homem que tinha tantas preocupações, parece não, a minha Bíblia fala que Deus usa quem? Os caldeus. E Deus, como tem os seus propósitos, Deus vai fazer o seguinte: eu vou suscitar homens entre os caldeus,
E eu quero que esses homens vá lá até Ezequias, e eu vou provar o que está no coração deles. Ô pastor Neemias, tem hora que Deus faz coisa que a gente não entende. Nós não entendemos. Pastor, mas Deus fez isso? Pior que fez, irmãos. Pior que fez. Vamos aqui rapidamente. Eu vou tentar achar esse texto aqui, irmãos, o quanto antes, para nós não perdermos aqui o ponto da palavra do Senhor, amém? Então diz a Bíblia, glória a Deus, que Ele estabelece o culto, mas só que agora diz a palavra de Deus, que vai justamente os caldeus. Chega um povo da Babilônia, e aquele povo da Babilônia, diz a Bíblia que ele havia melhorado. Imagina só, irmãos, um homem estava para morrer. Deus foi lá, ou seja, eu vou usar algo assim muito simples, mas a medicina vai trabalhar aqui, ó. Lá no capítulo de número 38, verso 21, dissera Isaías: toma uma pasta de figo, põe como emplasto sobre a chaga e você vai fazer o quê? Você vai sarar. Está lá em Isaías 38, 21. Agora ele melhorou. Está tudo no seu devido lugar. Ele ouviu a mensagem de Deus assim: eu vou acrescentar para você 15 anos de vida. Ô irmãos, era para esse homem lembrar lá atrás, sabe, toda a história, puxar, como diz o diácono Raimundo, irmã Edilane, puxar a capivara dele. Meu Deus, eu peguei esse reinado, sabe, numa situação tão complicada. Temendo a Deus, Deus colocou as coisas no lugar. Meu pai foi um homem perverso, mas eu propus no meu coração servir a Deus. E agora que eu melhorei, agora eu estou vendo as coisas tudo no devido lugar. Parece que está tudo normal. Irmãos, o período que você deve mais cuidar é quando as coisas estão indo de vento a popa. Porque enquanto nós estamos doentes, enquanto nós estamos precisando da misericórdia de Deus, a gente acorda pelas madrugadas, a gente vira o rosto contra a parede, a gente se humilha diante de Deus, a gente reconhece as nossas misérias e assim por diante. Mas quando esse homem melhorou, diz a Bíblia, que chega 3 homens na casa dele. Oh meu Deus, vamos lá irmãos, rapidamente. Eu quero achar esse texto. Achei, irmãos. 32, 31. Amém, pastor Neemias? Me ajuda aí. Glória a Deus. Olha aí, 32, 31. Porque o próprio Deus, irmã Edilane, fez o seguinte: vai os caldeus lá na casa de Ezequias, e eu quero provar o coração dele. Como que ele vai portar agora que ele melhorou? Se ele vai tributar toda a glória para mim, se ele vai tributar todo o louvor para mim, aí eu imagino, sabe, irmãos, porque tem segredo que é só você e Deus. Eu estou vendo essas crianças crescendo num nível espiritual tão maravilhoso, irmãos, tão maravilhoso, que essas crianças chegam na escola, os professores vão falar assim, ó, a linguagem dessas crianças são diferentes. Elas falam palavras aqui que não é do nosso vocabulário, né, da sociedade, mas está lá na Bíblia. Você sabia que é possível isso, irmãos? As suas crianças amam a palavra de Deus, porque a palavra vai ensinando os nossos filhos. A palavra vai penetrando no coração dos nossos filhos. E aí os caldeus chegam na escola. Os caldeus, independente desse mundo aí do Egito, da Babilônia, eles querem descobrir o segredo da sua casa, o segredo dos seus filhos, o segredo da sua família. Mas sabe aonde está esse segredo? Colossenses capítulo 3, verso 3, que se nós já estamos crucificados com Cristo, a nossa vida está escondida em Deus, e a casa que está escondida em Deus, o inimigo não toca, não tem como o inimigo saber nada das
sua casa, nada do seu casamento, nada da sua família, porque a nossa vida está escondida em Deus. Irmãos, aleluia. Eu vejo que é um Deus que blinda casamento. Quem está lá entre os caldeus, na Babilônia, não vai saber de nada. Porque você olha para dentro da sua casa, o seu coração, ó, meus filhos são de Deus. O meu casamento é de Deus. A minha família é de Deus. E se já é de Deus, presbítero Fábio, entre Deus e eu não tem segredo. Ele sabe a hora que eu levanto, Ele sabe a hora que eu acordo, Ele sabe a hora que eu durmo, Ele sabe a hora que os meus filhos já estão estudando. Não tem segredo. Não tem segredo. Oh, Ezequias, por que você não acordou para a vida? Você começou um reinado tão bom, trabalhando para o Senhor, tributando a Deus toda a glória, colocando a casa de Deus em ordem. Mas depois que melhorou, foi arribado, recebeu alta, né? Aí eu quero que os irmãos leiam para nós lá, porque diz a Bíblia que Ezequias se alegrou com seu coração e mostrou toda a casa do tesouro. Irmãos, eu não sou contra. Eu, pelo menos, irmãos, eu luto para ser o mais discreto possível. E mesmo na minha visão, a gente passa luta. Agora, você já pensou, se você tiver a visão, irmãos? Hoje é essa era. Eu não sou contra, irmãos, não sou contra. Pelo amor de Deus. Hoje é uma era que, se não cuidarmos, a felicidade dos seus filhos, em uma noite de pizza você posta. Se nós não cuidarmos, os momentos mais preciosos que Deus dá na sua casa, você posta. E se alguém quiser ir saber da sua vida, é só ir lá no Facebook. É só sair lá no Instagram, no WhatsApp. E aí, irmãos, o mundo está lá de olho em tudo. Mas, irmãos, aleluia, tem hora que Deus quer nos esconder. Não precisa a gente contar tudo da nossa vida, não. O que convém falar, você fala. Agora, o que não é para falar, deixa só você e Deus. E assim você vai vencer as batalhas piores. Ô, irmã, você foi aonde? Ó, Deus sabe onde eu fui. Você comeu o quê? Comi arroz, feijão e ovo. Mas Deus estava vendo eu comer. E o dia que eu comi a picanha, o que importa você saber ou não? Eu sei que Jesus estava comigo lá na mesa. Ô, pastor, é pecado postar? Não é pecado postar, não. Mas tenha mais privacidade com seus filhos. Tenha mais privacidade com a sua casa. Irmãos, tem coisa que os caldeus não precisam saber, não. Aí agora esse Ezequias com o coração, sabe, irmãos? Em vez dele tributar toda a glória ao Senhor, parece que ele vai chamando lá no canto, sabe? Ó, isso aqui é a casa de arma. Ó, aqui é as especiarias. Ó, você está vendo esse reinado aqui? Ó, tudo isso aqui que você está vendo está no meu domínio. Ó, irmãos, eu imagino Deus lá do céu, olhando aquela tolice de Ezequias, quem que é? Ezequias. O que você está mostrando? Tem coisas que Deus vai falar para a irmã Alda e não vai falar para o pastor. Será, irmã Alda, que é possível? E o dia talvez que a irmã Alda me contar, se eu não estiver na mesma fiação com Deus, eu vou falar, mas irmã Alda, Deus falou isso para você, por que não falou para mim? Talvez não falou para mim, porque a minha fé ainda, irmã Alda, não está naquele nível de crer no que Deus quer falar contigo e fazer por ti. É por isso que há projetos que vai ficar só entre você e Deus. É por isso que há sonhos que é só para você e Deus. Irmãos, não precisa os biúdos, né? Eu vou falar bem no ritmo mineirês mesmo, para vocês entenderem. Já viu que as pessoas miúdas quer saber de tudo, quer futicar tudo? Para que isso? Você não já contou para Deus? Ele já não está sabendo o que está acontecendo lá nas quatro paredes?
Ô irmã, você já não falou para o seu esposo? Você já não contou para os seus filhos as promessas que Deus tem para vocês? Então, ó, basta. Nutre essas promessas, esses sonhos só na oração. Mano, quando José foi cair na besteira de falar para os seus irmãos acerca dos seus sonhos, prova, não foi, irmã Cátia? Luta, perseguição, tribulação. Então tem hora, irmãos, que Deus vai fazer igual fez com Jó. E Jó vai ter saudade. O salmista vai falar que os segredos do Senhor é para os que o temem. Vocês lembram desse texto? Se vocês não acharem aí, me ajudar, nós vamos embora só depois que nós acharmos. Mas a gente acha aqui, irmãos. Vamos lá no livro de Salmos, irmãos. Salmos de número 25, verso 14. O segredo do Senhor é para quem? É para aqueles que o temem. E Ele lhes mostrará a sua aliança. Você crê, irmãos, que tem segredo que Deus vai falar só para você? E não é para você sair contando para ninguém. Eu lembro de um Jó assim, sabe, irmãos? Que ele teve saudade desse estágio espiritual. Eu estou pregando para uma igreja viva que sabe do que eu estou falando. Tem irmãs aqui que Deus já revelou coisas que vai acontecer na semana, em sonhos. Aí a luta está pensando em vir, irmã. Pastor, eu já sonhei com isso, pastor. Não é surpresa, não. Irmã Neuza, Deus me falou tal coisa. Sabe por quê, meus irmãos? É por isso que Jó vai falar assim lá no livro de Jó 29:4. Ele vai falar assim: ô Senhor, eu tenho saudade. Tenho saudade daquele tempo que não tinha segredo entre eu e o Senhor. Jó 29, versículo de número 2, a Bíblia diz assim: quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que o Senhor me guardava, quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, e quando eu pela sua luz, eu caminhava pelas trevas. Como fui nos dias da mocidade, quando o segredo de Deus estava lá dentro da minha tenda. Que coisa linda, né, irmãos? Deus conversar com você lavando a roupa. Aleluia. Eu sinto que tem irmãs aqui assim. Ariando as vasilhas, Deus está falando contigo. Oh, minha serva, eu vou abrir aquela porta, tá? Quando seu filho chegar aqui contando a porta que Deus abriu, você vai falar: isso não é segredo não. Deus veio cá na minha tenda, me contou tudo. Aí os nossos filhos lá na frente, pegando um diploma da faculdade, irmã Dilane, chegando em casa com a notícia: mãe, eu formei. Você formou? Isso é novidade para você? Antes de você nascer eu já sabia, porque Deus havia me falado. Irmãos, honra os segredos de Deus. Não expõe para ninguém. Guardem lágrimas, guardem oração, e Deus vai colocar em pauta. Em pauta. Oh Deus, me ajuda a guardar os propósitos do Senhor. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Mas Ezequias não vigiou. O pastor Neemias me ajudou aqui, está lá em 32, né, pastor Neemias? Leia para nós aí. Porque foi Deus que mandou aqueles homens lá no reinado. E o bobo, o tongo, como diz o paranaense, se fosse lá no Paraná, a irmã Edilane ia falar assim: esse Ezequias agora foi tongo. Se fosse lá em Minas, ia falar: foi bobo, presbítero. Porque Deus falou assim: vai lá provar o coração dele. Aí, leia para nós aí, pastor Neemias. Contudo, no tocante aos embaixadores dos príncipes de Babilônia, que foram enviados a ele,
a perguntarem acerca do prodígio que se fez naquela terra, Deus o desamparou, para prová-lo, para saber tudo o que havia no seu coração. Que Deus é esse? Que vai mandar embaixador lá para ver. Aí o Tongo, em vez de abaixar a cabeça, sabe? Aqui eu não vou te mostrar nada. Eu sou o rei, mas quem fez aqui foi Deus. Tudo aqui foi Deus quem fez. Inclusive eu estava morto, pronto para morrer. Veio Isaías aqui, homem de Deus, falou assim: põe a casa em ordem, arruma a sua vida, porque você vai morrer. Aí eu virei o rosto para a parede, eu chorei muitíssimo. Eu falei: Senhor, tem misericórdia, lembra de mim. Aí Deus me levantou. Aí Deus me arribou. Aí Deus me colocou de pé. Deus fez alguma coisa por mim. Esse rei estava tão cego que agora vem Isaías e fala assim: ô rei, por que você mostrou tudo da sua vida? Agora tudo que você mostrou, vai chegar um dia que o rei da Babilônia vai chegar aqui e vai levar tudo, inclusive até seus filhos. Provérbios 20:19, leia para nós. O que anda tagarelando revela o segredo. Então, tá vendo, irmãos? Pode tagarelar não, né, irmãos? Falar demais. E é verdade. Você quer descobrir alguma coisa? Encosta no crente tagarela. Ele vai contar tudo. É assim? Mas tem aquele crente vigilante, né? Que não tagarela, não. A boca dele tem um freio colocado pelo Espírito Santo. Como é que foi? Não sei. O que aconteceu? Não sei. Não sei. Porque tem coisa que não é para falar. Mas esse homem falou. E o triste, irmãos, que a Bíblia vai falar que depois de 100 anos, cumpre-se essa profecia de Isaías. Tudo que ele mostrou, irmãos, foi levado para a Babilônia. Porque Isaías já havia profetizado. Olha aqui, ó. E disse ele: que foi que vieram em tua casa? E disse Ezequias: viram tudo aqui em minha casa, coisa nenhuma que há no meu tesouro que eu deixasse lhe mostrar. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver na tua casa, os tesouros dos teus pais, até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, não vai ficar coisa alguma, disse o Senhor. E até seus filhos, né, que procederam de ti, que tu gerasse, eles vão ser tomados, né, tomarão para que seja eunuco no palácio do rei da Babilônia. Eu encerro com vocês falando uma coisa. Foi triste aqui, pastor Neemias, que parece que ele estava preocupado só com a paz enquanto o miserável vivesse. Porque olha a resposta de Ezequias: se fosse eu, Deus falar comigo assim: meu filho, o fim não vai ser fácil. Tudo que você viu aqui vai para a Babilônia. Até seus filhos, sabe, vai para lá. Irmão, se a visão tiver aberta, era para aquele homem falar assim: meu Deus, eu abro mão desse reinado, eu abro mão da posição, eu abro mão de tudo que o Senhor quiser, mas tem misericórdia dos meus filhos, tem misericórdia, Senhor Deus, desse reinado. Mas sabe o que ele falou? Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais: haverá paz e verdade em meus dias? Que arrogância, né, irmãos? Quem consegue entender o que o pastor está falando? A sentença chegou ali. Era para ele pensar assim, porque, né, presbítero Nilson, o texto da ideia que ele preocupou só enquanto ele vivesse.
Mas o que Deus está falando conosco, tem filhos aqui que foram gerados em lágrimas. E enquanto nós vivermos, eu sei que vai ter dia que nós não vamos estar mais aqui. Mas, irmão, se tem uma coisa que eu peço a Deus, que Deus lembre dos nossos filhos. E que a nossa casa, que os nossos filhos não desça para a Babilônia. Não desça para esse Egito. Quem recebe esta palavra, dá glória a Deus. Então fica em pé no nome de Jesus. Nós vamos fazer essa oração. Na hora que a surpresa de Deus chegar na sua casa, você não vai querer nem contar, porque Jesus fazia muito isso. É engraçado, presbítero Nilson, que tinha uns milagres que Jesus fazia, e ele mesmo falava assim, ó, não precisa contar nada para ninguém não. Ó, quietinho. Lembra, presbítero Nilson? Que coisa. Aí as pessoas viam a filha de Jairo andando, falavam, não estava morta. Não, Jesus chegou. Vocês creem, irmãos? O que eu estou falando aqui, eu sinto Deus falar conosco. Esta palavra é para você que veio aqui hoje. Porque Deus quer que nós guardamos nele os nossos projetos. Oh Deus, levanta a mão. Eu quero que você ore assim comigo. Senhor Jesus, que a nossa casa esteja guardada em Ti, Senhor da glória. Não deixa nós revelar, meu Deus, aquilo que não é para ser revelado. Não deixa não. Oh meu Deus, nos ajuda a vigiar, é verdade, Senhor. Nos ajuda, Senhor da glória, que a nossa vida esteja guardada, escondida em Deus, para a nossa vida, para nós mesmos não sofrer o dano, para os nossos filhos não sofrer o dano, mas que a mão de Deus, ó Pai, venha dar vitória para esse irmão, que tributa toda a glória para o Senhor, que tributa toda a honra para o Senhor. Ó Deus eterno, ó Deus maravilhoso, honras e glórias ao Senhor, honras e glória ao teu nome. Ó Deus, nos ajuda a cada dia, Senhor. Mesmo quando nós estivermos tristes, Senhor, esconder do nosso adversário as nossas emoções, o nosso semblante de tristeza, Senhor, e revelar somente para o Senhor. E quando nós estivermos alegres também, Senhor, ponderar nas palavras, para não falar demais, Espírito Santo. Põe um guarda na minha boca, põe um guarda na nossa boca, para nós receber do Senhor as promessas de Deus. Guarda essas crianças, guarda nossos filhos, guarda essas crianças da igreja, guarda a juventude da igreja, guarda os sonhos dos irmãos, e que a nossa vida esteja escondida em Deus, para o adversário não tocar. Quem recebe a palavra de Deus diz amém.